Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cultura e Folclore. Hoje vamos contar um dos contos mais tradicionais da história, o Livro das Mil e Uma Noites. O Livro das Mil e Uma Noites é uma coleção de histórias e contos populares, originárias do Médio Oriente e do Sul da Ásia. É compiladas em língua árabe a partir do século IX. No mundo moderno ocidental, a obra passou a ser amplamente conhecida a partir de uma tradução para o francês, realizada em 1704 pelo orientalista Anthony Galland, transformando-se num clássico da literatura mundial. A história que compõe As Mil e Uma Noites tem várias origens, incluindo o folclore indiano, persa e árabe. Não existe versão definida ou definitiva da obra, uma vez que os antigos manuscritos árabes diferem no número e no conjunto de contos. O que é invariável nas distintas versões é que os contos estão organizados como série de história em cadeia, narrados por Sherazade. Sherazade, a esposa do rei Shahriar. Este rei, louco por haver sido traído por sua primeira esposa, desposa uma noiva diferente todas as noites, mandando matá-las na manhã seguinte. Sherazade consegue escapar a esse destino, contando histórias maravilhosas sobre diversos temas, que captam a curiosidade do rei. Ao amanhecer, Sherazade interrompe cada conto para continuá-lo na noite seguinte, o que mantém viva ao longo de várias noites. As Mil e Uma Noites do título, ao fim das quais o rei já se arrependeu do seu comportamento e desistiu de executá-la. A história conta que Shahriar, rei da Pérsia da dinastia Sassânidas, descobre que sua mulher é infiel, dormindo com um escravo a cada vez que ele viajava. O rei, decepcionado e furioso, mata a mulher e o escravo, convencendo-se, por este e outros casos de infidelidade, que nenhuma mulher no mundo é digna de confiança. Decide então que, daquele momento em diante, dormirá com uma mulher diferente cada noite, mandando matá-la na manhã seguinte. Dessa forma, não poderá ser traído nunca mais. Passam-se 3 anos, durante os quais o rei desposou e sacrificou inúmeras moças, trazidas à sua presença pelo vizir, que é o equivalente a um primeiro-ministro. Certo dia, quando já quase não havia virgens no reino, uma das filhas do vizir, Sherazade, pediu para ser entregue como noiva ao rei, pois sabia de uma estratagema para escapar ao triste fim que alcançara as moças anteriores. O vizir apenas aceita depois de muita insistência da filha, levando-a finalmente ao rei. Antes de ir, Sherazade diz à irmã, Duniazade, que lhe peça que conte uma história quando for chamada ao palácio do rei. Sherazade, ao chegar na presença do rei, pede-lhe que permita a vinda de sua irmã, para despedir-se. O rei permite, e Danuyazade vem ao palácio instalar-se na câmara nupcial. Após o rei possuir Sherazade, Duniazade pede à irmã que conte uma história para passar o tempo. Após respeitosamente pedir a permissão do rei, Sherazade começa a contar a extraordinária história do mercador e do gênio. Mas ao amanhecer, ela interrompe o relato, dizendo que continuará a narrativa na noite seguinte. O rei, curioso com o maravilhoso conto de Sherazade, não ordena a sua execução, para poder saber o final da história na noite seguinte. Assim, repetindo essa estratégia, Sherazade consegue sobreviver noite após noite, contando histórias sobre os mais variados temas, desde o fantástico e religioso até o heróico e erótico. Ao fim de inúmeras noites e contos, Sherazade já havia tido 3 filhos do rei. Ele suplica que a poupe, por amor às crianças. O rei, que há muito havia se arrependido dos seus atos passados e convencido da dignidade de Sherazade, perdoa-lhe a vida e faz dela sua rainha definitiva. Daniazade é feita esposa do irmão do rei, Shahzaman. A história é mais ou menos esta. A mais antiga menção de um livro árabe das Mil e Uma Noites é um fragmento de um manuscrito do início do século IX, em que se lê o título da obra e algumas linhas iniciais, em que Duniazade pede a um narrador não especificado que conte uma história. Mas dados sobre a existência deste livro e sua origem, encontra-se nos escritos do historiador Al-Masudi, que se refere a uma coleção de contos fantasiosos, traduzidos do persa, sânscrito e grego. Mil histórias em persa.
A coleção era conhecida como As Mil e Uma Noites, em árabe, e contava a história de um rei, seu vizir, sua filha, Sherazade, e sua escrava, Duniazade. A existência dessa tradução do persa ao árabe é corroborada pelo bibliógrafo xiita Ibn Nandin, que menciona o livro em sua obra, escrita em 987 e 988. Ele informa também que o livro possui menos de 200 contos, uma vez que cada conto ocupa mais de uma noite. Esta foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Podemos trazer mais histórias para vocês, a cultura do Brasil, do mundo de um modo geral. Obrigado por assistir a mais esse vídeo e até a próxima.